Olá, amigo internauta. Então, novamente eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo o meu grande amigo, meu mais novo amigo, né, o ocultista, músico. E ele aqui, ele é poliglota de vários tons, vários semitons e várias esferas. Nosso querido Robson Barros, seja bem-vindo, meu querido. Valeu! Valeu, Fred. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma grande honra participar desse programa, caso esse programa faça parte da minha fonte de estudo nos últimos 10, 11 anos, né? E para mim realmente é uma grande satisfação estar aqui podendo compartilhar e fazer parte dessa família aí. E principalmente de começar uma amizade aí bacana com você, isso está sendo realmente muito legal. Obrigado. Muito legal. Gratidão minha também aí contigo, porque você vem aqui somando conteúdo, somando energia, isso é muito importante. Obrigado pela tua conexão conosco. E, com certeza, as pessoas que estiverem aqui conectadas e envolvidas com esse tema hoje vão aprender muito, vão poder utilizar isso para o resto da vida. Isso é uma grande aula que a gente carrega para sempre. Então, muito obrigado por você estar por aqui hoje e participando, inclusive, dessa comunidade aqui do Tocando Oculto, trazendo esse conteúdo e fazendo com que as pessoas possam participar também com a sua interatividade, com a sua energia e nessa nossa embiose energética que nós estamos formando sempre a cada encontro, né? Então, a gente veio falar de um tema muito importante aqui, que é o tema sobre a lei da vibração, não é isso? Então, é contigo. Ó, a gente tem uma primeira não sei se você vai começar agora com a sua história, né? A gente já tem a primeira foto aqui. A música oculta e a lei da vibração, tá? Essa imagem que nós estamos vendo aí na direita é uma experiência feita com poeira, uma espécie de um talco, em cima de uma chapa de metal, aonde um arco de violino é vibrada na ponta dessa chapa, e a vibração, segundo a intensidade que o cara vibra o arco do violino nessa chapa fina de metal, faz vibrar essa poeira que está em cima do metal e forma várias formas que você vai encontrar em várias partes da natureza, né? Provando que é uma experiência simétrica, né? Que prova que a manifestação da vibração é o que gera essa realidade aqui, tá? E essa experiência, eu acho que você vai encontrar em vários sites hoje na internet, falando dessa experiência usando talco em cima de uma chapa de metal, e aí você apoia, segundo a intensidade e a tessitura da nota, as formas vão mudando. Então, se a vibração ela é um pouco mais aguda, são formas muito mais intrínsecas, muito mais complexas e muito mais fechadas. E se a vibração é mais grave, as formas são mais espaçadas e tudo mais, né? E aí a gente vai perceber que todo o processo da manifestação na nossa natureza, ela é regida por essa lei da vibração, tá? E agora nós vamos começar a expor o tema com relação à minha forma de desenvolver o tema. Vamos passar para a próxima página, Fred, por favor. A vibração e sua importância na estrutura do universo. Os cientistas atuais nos mostram que o fenômeno do Big Bang, como ele foi descrito, como nós temos hoje informação, ele não engloba a totalidade do fenômeno. Tá? Cada vez mais a ciência está percebendo, através do acelerador de partículas que tem em Geneve, que esse fenômeno ele efetivamente aconteceu, uma expansão, mas que não foi necessariamente uma explosão, como nos foi ensinado nas teorias vigentes aí, oficiais da ciência, e sim uma expansão sonora, como, digamos assim, uma onda vibratória sonora, que gerou este universo. E isso nós vamos encontrar nos Brahmanes hindus, que vêm com essa concepção da expansão através do som, que Brahma emitiu um som
Nós temos isso nas escrituras também hebraicas, que fala da questão do verbo, né? Primeiro o verbo e tudo mais, e verbo é som, né? Então, a manifestação sonora, no que diz respeito à questão do som em si, ela inclui um espectro muito mais largo do que a nossa audição pode perceber. Tá? A gente tem que partir desse princípio aí. Né? Então, a nossa audição, ela realmente é muito restrita no que diz respeito ao fenômeno sonoro como um todo. Né? Então, nós vamos perceber que o universo como um todo, ele obedece às mesmas regras dos intervalos harmônicos das notas que nós temos hoje temperadas no teclado, por exemplo. O intervalo entre a nota Dó e a nota Ré, ele existe um som que faz Dó, Ré. Esse som, esse intervalo, ele exige da própria natureza acústica esse processo. E quando você pega uma corda, estica ela e bota um peso no meio, você tem uma oitava, e aí se você divide ela em 3 partes, você tem uma quinta, e dessa parte da quinta você divide em mais 4, você tem uma segunda, 2 oitavas mais alta. Aí você pega a 18ª e você chega nesse dó mais perto do dó original. E esse processo desse intervalo é exatamente o mesmo processo da primeira manifestação do universo em cima do que nós chamamos de Big Bang, mas, na verdade, eu chamo de Big Som. Né? Eu trago essa ideia de um Big Som, né? Então, esse fenômeno, ele traz toda a descida da cosmogênese nessa escala que segue esse processo aqui, ó. Até o próximo dó, que nós chamamos do dó que nós percebemos, a partir de 7 oitavas descendo, né? Porque a gente, como eu falei no início, o nosso espectro de audição ele é muito realmente limitado. Então a gente chega nesse dó aqui. A gente tinha falado numa outra live, se não me engano, de que no Oriente a gente tem muito mais percepção das variantes do próprio tom, né? Não é Exatamente. Do dó, só o dó. Tem muito mais variações dentro do tom. É muito mais abrangente e também na questão das cores também, tá? Um asiático, um chinês, ele vê outros tons de vermelho, enfim. É um outro tipo de percepção, mas tudo faz parte da percepção humana. A partir do momento que você treina a sua orelha, você consegue atingir determinados graus de percepção, inclusive de sons que, naturalmente, nós não ouviríamos, que são os sons dos harmônicos. Nós vamos chegar lá. Né? Enfim, esse processo da estrutura do universo, ela é regida por uma escala natural do próprio universo. Então, esse acidente de meio tom aqui, do dó até mi, ele causa um processo de choque, que você vai perceber que em todo o processo da criação, da terceira para a quarta fase, né, nós temos um processo de um choque, de uma desaceleração para poder acelerar depois. E é um fenômeno que a própria acústica nos mostra isso. E no final de uma oitava para a próxima, também acontece a mesma coisa. Há um choque. Por isso que só tem meio tom do mi para fá, que é a terceira para a quarta nota. Né? Vamos contar a partir de dó. Então, dó, ré, mi, dó 1, ré 2, mi 3, fá 4, sol 5, lá 6, si 7 e a próxima, o 8, que seria o próximo dó, uma oitava acima, são a ordem de como a própria criação se manifesta, como um todo, a criação como um todo. Então, tudo que você vai manifestar nessa realidade e nas paralelas daqui, porque não só existe a nossa realidade, mas existe paralelas, isso a gente pode falar já diretamente sobre o assunto, porque o teu público já entende isso aí. Os múltiplos universos, né, você fala? Exatamente. O processo é o mesmo, o fenômeno é o mesmo. Então, essa estrutura, ela serve também para o mundo das ideias.
né? O homem, ele é também um criador de universos. Ele passa a ser agente direto desse processo, porque nós somos O, fractais dessa manifestação. o Robson, me veio agora uma pergunta aqui que pode ser pertinente ao momento. Quando a gente tem essa ideia, esse lampejo, esse insight, existe uma nota correspondente a esse momento, que a gente pode não ser perceptível imediatamente, mas existe um lampejo de som que é emitido Sim. nesse momento da conexão com o pensamento, é? Sim, sim, existe, porque o pensamento, ele também é som, e ele também é frequência. Mais na frente eu vou falar da física da consciência, né? E o que está saindo nos últimos materiais que saíram nas entrelinhas da última física de ponta aqui na França, que é a física da informação ou física da consciência. Mas isso é mais para frente. Vamos seguir agora, o próximo ponto. As frequências sonoras e o corpo humano. Isso é muito interessante. O corpo humano, ele é totalmente regido por frequências sonoras, tá? Hoje, nós temos vários tipos de exemplos, como a própria neurociência, por exemplo, que tem estudos bem detalhados sobre a manifestação do som no cérebro humano, mas também, através de outras experiências, a manifestação no corpo humano, principalmente relacionada à molécula da água, que o nosso corpo é constituído 75%, 80% de água, se não for mais, né? E esse fenômeno, através das experiências do professor japonês, que deixou um material muito bacana para a gente, É o Masaru Emoto. O Masaru Emoto, e não só ele, tá? Outros cientistas também chegaram às últimas consequências nesse assunto aí, da relação das moléculas de água com relação a frequências sonoras, mas também ao pensamento, né? O que um tipo de emoção pode provocar no corpo, o que isso pode ser, de que forma isso pode ser expressado e até que ponto esses pensamentos causam reações no nosso corpo e através do sistema endócrino esse fenômeno acontece. Porque quando você cria um pensamento, você está trabalhando com a pineal, com a glândula da tireoide, e tudo simultaneamente, cara. Então, nós podemos chegar à conclusão, no meu caso, eu sinto que o corpo humano é música. O corpo humano é uma música que funciona. No momento que ela tem começo, ela começa a música, ela tem um processo e depois ela tem um fim. Então eu vejo o corpo humano como uma obra, né? Muito musical. Legal, muito bacana. Isso é tão verdade, assim, a nossa reverberação da ideia, porque quando você estuda os chakras, você vê que cada chakra corresponde a um tom específico. Quando você fala, vou começar com a música X, tem até aquela lei da vibração mostra isso. Você tem, quando você pega uma nota no violão, você vê isso, pega um Mi, todos os Mis que estão correspondentes ali no violão, eles vão vibrar junto com aquele primeiro Mi que você tocou, né? Exato. E o corpo é a mesma coisa, né? Você tocou uma música que faz vibrar o chakra raiz, ele já vai imediatamente dar o ar da graça. Se for uma música mais emotiva, um pouco mais elevada, vai buscar o chakra na vibração da energia correspondente. E assim vai, né? A gente segue por aí. Exatamente. Mas o que é muito interessante e que é muito importante a gente começar a perceber que a forma que você absorve o som é o que também é o grande lance. Quer dizer, segundo a tua forma de absorver, quer dizer, segundo não só o teu estado emocional, mas o teu estado psíquico, mas também de que forma você entende a informação da música, quando você consome uma música na FM, ou num disco, ou num CD, dependendo do teu estado de espírito, isso vai mudar o teu campo emocional. Quer queira, quer você não queira. Então, isso vai estar mexendo com o teu sistema endócrino diretamente. Então, há necessidade de um certo conhecimento de causa para que você possa consumir
a música de uma maneira mais consciente. E que isso traga benefícios para o teu corpo. E não determinados tipos de dissonâncias que podem acontecer no nível psicológico e também no nível físico, né? Dependendo de como você absorve aquela música. Porque, como você falou, cada um de nós tem uma nota intrínseca, tem uma escala que é relacionada à nossa existência, ao nosso estado diário de vida, porque cada dia a gente acorda de um jeito, né, cara? Então, o meu material, quando eu proponho um curso para as pessoas que eu dou, eu vou pegar a escala daquela pessoa e a gente vai trabalhar em cima disso. Ô, Robson, a gente teve um exemplo bacana no Antigo Egito, né, quando as pessoas faziam aquela experiência não, a iniciação, né, propriamente dita, onde você tinha 7 anos no primeiro estágio, 7 no segundo, no terceiro e no quarto, você tinha uma experiência com relação à própria tonalidade individual. Não tinha aquela coisa dos caras tocarem um sino, e quem caísse para trás descobria que aquele era o tom específico que ela tinha, né? E por aí trabalhava-se uma iniciação correspondente, né? Exato, exato. Esse lance desse cair para trás é o mesmo tipo de fenômeno que acontece quando um cantor de ópera ele canta uma nota que, de acordo com que quebra taças de cristais e tal. É esse mesmo fenômeno, porque existe uma ressonância que é coerente, que é ambígua aquela vibração que aquele cantor, de acordo com a tessitura e o volume da voz dele, vai causar esse fenômeno acústico que age na matéria diretamente, né? É por isso que eu falo, e a música ela é ciência, tá? Ela não é só um mero produto de entretenimento. E essa é a tônica que eu quero trazer. Essa é a ideia e a abordagem dos estudos que a gente quer propor, entendeu? Entender música como ciência, cara, como uma coisa Exatamente. que é totalmente usual para esse tipo de manifestação. A gente já viu aí, né? O próprio fenômeno acústico, ele prova não só a questão de outras paralelas daqui, mas também como processo de ativação de poder pessoal e também de cura para você e para outras pessoas também. Porque há necessidade de nós percebermos que na história antiga a música era usada para esse tipo de fenômeno. Ela era usada ou por uma elite que consumia aquilo para os benefícios dessa própria elite, e as músicas mais atávicas, mais antigas, era só para recursos mágicos. Mesmo as festas eram de cunho mágico, tinha um tema ali. Tá me entendendo? Olha que interessante isso. Você vai... Bom, a gente vai ter um caminho longo pela frente, não estou falando sobre a live de hoje, estou dizendo sobre o que a gente já está experienciando juntos e o que a gente vai trazer depois para o pessoal ao longo do tempo, que depois a gente vai abrir isso para eles também. Mas ainda, essa história que você acabou de falar sobre a música na magia, isso estende-se para quanto tempo lá atrás? É muito tempo, é os primórdios, né? Você está falando isso daí, mas mesmo depois, tá? Isso, nos bastidores sempre foi usado isso aí. Tá? Quando você vai usar ritual de magia, sempre tem que ter música. Ou é tambor, ou é canto, né? Até as próprias madrigais, os cantos gregorianos, tudo isso é cunho ritualístico, tá? É usado como uma coisa, mas ela abrange muito mais coisas, tem muita coisa oculta ali. Então, todo esse processo místico que a função da música realmente ela traz, ela vem como uma força desbravadora incrível para qualquer tipo de ritualística, né? Agora, há necessidade do conhecimento do mago que cria ela, do compositor, nesse caso, né? E do executor também. É muito importante, tá? Aí é o seguinte, a última, você podia ler para mim, Fred? Está muito pequeno aqui para mim, por gentileza. As tessituras dos instrumentos musicais e seus harmônicos. Ah, legal. Isso aí é muito importante.
Nós vamos falar dos instrumentos musicais, porque os instrumentos musicais, eles são, na verdade, a verdadeira expressão na nossa realidade do que é o fenômeno musical, o acústico, né? Cada instrumento, segundo o Pitágoras, ele já delineava assim, que cada instrumento detinha uma alma e um arquétipo. E cada instrumento trazia uma fórmula de poder, de ação e de manifestação, né? Então, nós temos que perceber o seguinte: todo tipo de manifestação sonora, ela traz em si todo um cunho mágico, entendeu? Em vários sentidos, tá? Deixa eu abrir aqui um negócio para a gente dar um exemplo aqui para vocês. Enquanto você está abrindo aí, a Nea Frederico, a minha querida amiga aí, diz que é terapêutica também. Em casos de Alzheimer, a música não é esquecida. Você deve ter visto também na internet esse caso exatamente que ela está contando. Não sei se é bem esse que eu vou exemplificar, mas tem o caso do cara chamado Henry, é um senhorzinho de cor. Ele já tem o quê? Uns 70 anos, mais ou menos. Ele está numa casa de repouso. E aí ele está ali com Alzheimer avançado. Aí quando coloca uma playlist para ele ouvir, ele simplesmente acorda do transe, né, daquele sono eterno dele, do Alzheimer. Aí ele começa a esbugalhar os olhos, começa a cantar as músicas da playlist dele. Ele canta afinado, inclusive. Ele revive, cara. Ele é um outro cara. Parece que o cara foi ligado na tomada e estava desligado antes. Esse é um caso bem clássico, tá na internet para o pessoal ver. Tem vários casos sobre isso. E tem um outro filme que é um filme bem bacana. Tem muitos casos. Tem um filme que fala assim: a música nunca parou. Se não me engano, eu te contei isso na outra live. Já que a gente está entrando no assunto aqui do Alzheimer, o garoto sofreu um acidente, ele perdeu uma parte do cérebro, e é um garoto que teve um problema com o pai e tal. E aí o pai conseguiu se reconectar com ele através da música. É um filme baseado em fatos reais, muito legal. Eu não vou contar aqui o resto, porque eu já contei na outra live um pedaço. E aí quem quiser assistir, assista, que não vai perder tempo. É baseado em fatos reais, é emocionante, é verdadeiro. E você prova exatamente essa conexão que a música traz como ponte. Assim como lá no filme mostra, a música, para mim, ela vem com tudo isso. Ela vem com agregado. Quando eu ouço uma música, ela vem com um pacote completo. Ela vem com um pacote de cores. Por exemplo, o que eu usava nessa época de vestuário, que cheiros eu sentia nos perfumes da época, que carros existiam naquele momento, em que ano da escola eu estava. Então é um pacote tão completo de vida que eu trago comigo na recordação de uma música que eu ouço, que é incrível descrever. Eu descrevo coisas que na memória, no dia a dia, eu não consigo lembrar normalmente, mas com a música eu consigo. Vem um pacote completo de associação. É engraçado, né? É bem legal. Tanto é que é interessante essa questão da memória que você está falando, que se você for perceber, antigamente os livros não eram escritos, e todo o conhecimento, como os Vedas, por exemplo, era tudo decorado através de sons, era uma música, que era o conhecimento que era passado do boca a orelha, era assim. Você começava um canto e a memória musical é a memória mais eficaz que tem, cara. Já está provado isso na neurociência também. Muito Quando legal. você começa uma frase, você lembra do resto da letra todinha. Uma forma que vem naturalmente. Olha só quem está aqui conosco também. Valeu, Ari. O Ari Barbosa fala: olá, Robson, parabéns pela live. Obrigado, Ari. Valeu, um abraço para você também. Logo estaremos juntos conversando sobre músicas e muito mais. Olha só. A Silvana também veio falando: boa tarde a todos, gratidão, Fred e Robson. Gratidão a você, Silvana, por estar conosco conectado aqui. A Vanessa Simão também. As 7 notas musicais poderiam ser correlacionadas com 7 corpos. Obrigado pela live. Obrigado a você, Vanessa. E sim, e daqui a pouco o Robson vai dizer isso daí. Sim. A gente vai chegar lá, mas tem tudo a ver, sim, tá? Então, vamos falar agora da tessitura dos instrumentos. Os instrumentos de tessitura mais aguda, né, digamos assim, como, por exemplo, um violino, ele traz nele uma conexão com chakras superiores, com essa parte, a partir do chakra da garganta, o chakra laríngeo, o chakra do terceiro olho e o chakra da coroa. Então, a oitava, a região do violino, ele vai pegar essa área aqui, ó, a partir dessa nota aqui, ó.
Só que quando o músico como Paganini, ele conseguia fazer essas oitavas aqui. Tá bem alto, hein? Tá muito alto. Hã? Tá muito alto o som. Tá, então vamos baixar aqui, ó. Melhorou? Melhorou. Isso aqui já é um harmônico, já é uma nota bem mais alta. Tá? Que já você já consegue fazer apoiando o dedo. E tem outras mais altas ainda, que são essas aqui, ó. Essa região é uma região que, quando você usa instrumentos como o violino, você quer alcançar essa parte aqui de cima da pessoa. Você quer trabalhar os chakras superiores dessa pessoa. Quando você usa o instrumento, que é o contralto do violino, que no Brasil chama-se viola, e aqui na França chama-se o contra, é essa região aqui, ó, ela é uma oitava abaixo. É um violino um pouco mais grave, ele vai ter esse som aqui, ó. Ele vem até aqui. Esse instrumento ele já vai pegar o coração. Ele já vai pegar o chakra do coração, mas também pega um pouco do laríngeo, porque ele está nessa oitava aqui já. Ó. Ele consegue fazer essas notas. Então, quando você dobra, um violino lá em cima e um contralto bem próximo, ele cria uma ressonância muito interessante que atinge a parte coronária, a parte laríngica, e dessa questão, você faz subir essa vibração até o chakra da coroa. Tá? O violoncelo já é um instrumento de tenor, chamamos, instrumento já de grave para médio grave, né, digamos assim. Então, ele já vai pegar essa região aqui, ó. E junto com a viola faz isso aqui, ó. Então, ele já faz uma soma aonde cria um corpo. Só que o violoncelo ele tem uma particularidade muito interessante. Ele vai pegar o chakra do umbigo, que é o chakra do alimento, né? Porque tanto é que o bebê ele recebe pelo umbigo o alimento, é o chakra que traz o alimento para a gente, o alimento energético, o alimento para a alma, o alimento também do espírito, e é a conexão do que você envia também, né? Tanto é que nas artes marciais o chi ele é enviado pela contração do diafragma, né? Aí você manda aquilo. Então, esse processo aí é o processo de você receber e doar também. E o violoncelo, instrumentos como violoncelo, como sax tenor, esses instrumentos que pegam essa região, que é região tenor, né, que é médio grave, mas ele também consegue chegar até notas mais agudas, ele vai ter essa particularidade. O espectro dele, ele vai pegar essa questão, vai trazer para ti a força necessária para subir para o coração e do coração expandir para os teus chakras superiores. Né? Isso é muito interessante do instrumento. Agora, os instrumentos graves, que no caso é os contrabaixos numa orquestra, numa banda um baixo elétrico, um surdo numa percussão e tudo mais, esses instrumentos ele tem uma função também extremamente importante, porque ele vai estar associado aos chakras mais básicos. E ele trabalha nessa região aqui, ó. E aí vai ter uma chamada. Ele é um pouco mais grave, um pouco mais encorpado que o violoncelo, tá? Ó. E ele que encorpa tudo ali, que dá o... Então, ele que dá a estrutura, tanto é que ele está associado à coluna vertebral, ao final da coluna vertebral, lá onde está a famosa a Kundalini. No final da coluna existe uma glândula que é muito pouco explorada, que os egípcios já conheciam isso profundamente, os indianos também, através do Tantra e tudo mais,
que é a Kundalini. E a Kundalini, ela é uma coisa muito forte, muito poderosa no nosso corpo. Ela fica, então, inclusive, tem algumas pessoas batiam a bunda no chão para ver se o Kundalini acendia, né? Tem isso também. Exatamente, para fazer acender e tal. Isso daí era uma prática muito feita na Índia. Só que tem um detalhe, é perigoso mexer com essa energia, não é qualquer um, você tem que ter uma orientação, porque essa energia ela é uma força muito violenta. Ela pode ser extremamente destruidora também, tá? Então tem que ser feito de uma forma com pessoas que são gabaritadas para mexer com isso. Porque não é brincadeira, não. Mexer com a Kundalini não é mero delírio esotérico, não. O negócio é muito sério.